Me fizeram a seguinte pergunta, né? Jerônimo, qual a maior crença limitante que você já superou? A maior é difícil falar, né? Mas eu vou falar uma muito grande que eu superei, beleza? E só pra gente estar na mesma página, né? Porque eu não sei se você já é coach. Coach já é uma frase comum, né? Crença limitante, crença não é uma coisa ruim, não é crença religiosa, beleza? Necessariamente. Crença é algo que eu acredito, é uma coisa que pra mim eu tenho ela como verdade, né? Se eu tenho e o que eu vejo eu crio, né? Eu acredito que aquilo é uma verdade, logo eu me comporto baseado naquela verdade. Se eu, exemplo, né? Uma crença pode ser fortalecedora. Eu acredito que quando eu estou nos Estados Unidos, as pessoas, eu falo o inglês mesmo que errado, eu acredito que ninguém vai me ridicularizar. Eu acredito que o cara vai reconhecer o meu esforço por estar tentando falar a língua dele. Entende a lógica? Né? Isso lá atrás me ajudou muito a falar inglês, porque enquanto eu via as pessoas com medo de falar errado, eu pensava para mim, eu tinha uma crença que no meu caso não era limitante, era fortalecedora, que me fazia falar inglês mesmo que errado, porque eu acreditava que o cara não ia ter problema e assim a coisa fluiu, né? E acabou que eu tive muito mais desenvoltura para falar inglês do que outras pessoas ao meu redor, porque eu acreditava naquilo. Pessoas que falavam inglês melhor do que eu tinham crenças limitantes que se ela falasse errado iam ser ridicularizados. E eu tinha a crença fortalecedora do contrário. Beleza? Ficou claro? Então uma crença ela pode te fortalecer a fazer algo ou ela pode te enfraquecer, te limitar a fazer alguma coisa. Então, a pergunta foi, qual é a crença? A gente trabalha muito isso no coaching, né? Líderes precisam, às vezes você tem um vendedor que tem uma crença limitante que impede ele de vender o que ele poderia vender. Você tem, às vezes, gestores na tua empresa, ou se você vira um gestor amanhã que tem uma crença limitante que impede você de ser um baita líder ou tirar o máximo da tua equipe, porque você tem uma crença que limita. Algo que você acredita que limita teu potencial máximo, ao contrário de potencializar o teu potencial máximo, né? É muito louco isso. Mas vamos falar da minha crença limitante. Você sabe disso, eu morei a vida inteira, até os 26 anos de idade eu dormia num colchonete, dormia todo mundo no mesmo cômodo, né? Eu, meu pai e minha mãe, eu sou filho único, a gente dormia, a cama dos meus pais ficava encostada nesse canto da parede, aí tinha um corredorzinho aqui que ficava um armário, uma geladeira, uma televisão na frente da cama, uma mesa que a gente comia do outro lado de cá, onde na mesma parede que a cama ficava encostada, e a gente tirava um colchonete e botava no chão, entre a cama dos meus pais e a televisão para eu dormir. Até os 26 anos de idade eu dormia ali. A gente morava num prédio de 40 apartamentos por andar. Eram 40 apartamentos por andar, literalmente. E meus pais moravam no apartamento alugado, nesse prédio de 40 apartamentos por andar. E eu acreditava que sucesso era o dia que eu conseguisse comprar um apartamento no prédio que meus pais alugavam, um apartamento de 20 e poucos metros quadrados que eles alugavam. E eu honro que se você mora no apartamento, eu estou dizendo que na minha época o máximo que eu conseguia enxergar de distância era comprar um apartamento naquele prédio. Eu pensava assim, se eu for muito bem sucedido, eu compro um apartamento neste mesmo prédio de 40 por andar na cobertura. Cobertura não é porque era cobertura, porque na cobertura tinham menos apartamentos e eles eram um pouco maiores. Eles tinham 2 cômodos, eles tinham uma sala e um quarto mais bem divididos, vamos dizer assim, né? Então era como se eu morasse num apartamento maior na cobertura. Então eu acreditava que aquele era o limite que eu podia chegar. Então eu tinha uma crença que o máximo que eu poderia alcançar era aquilo. Então se eu tenho uma crença que me limita, né? É como se eu estivesse num lugar que eu tentasse levantar e batesse a cabeça e voltava. Então, para mim, aquele era o meu limite, né? Eu batia a cabeça. Se eu tiver, me veio essa metáfora agora, né? Se eu tivesse, por exemplo, no meio da floresta e eu não soubesse, é como se eu só acreditasse que tudo que existisse era aquilo. Eu só vejo troncos e árvores. É como se eu acreditasse que tudo era aquilo, né? E às vezes a gente precisa de alguém que nos ajuda a fazer o quê? Nos levanta para enxergar além e falar, não, bicho, tá louco que esse não é o meu limite. Essa crença que me limita, ela não é real, eu posso muito mais do que isso. Estou dando um exemplo. Então a maior crença limitante que eu superei, de novo, eu não posso dizer que é a maior, mas é uma das crenças limitantes que eu superei, foi acreditar que o máximo que eu podia ter era comprar um apartamento no prédio dos meus pais. Era o limite que eu via para mim mesmo naquele momento.
né? Hoje a Carol brinca que a nossa cozinha, fala, papai, nossa, vovô e vovô moram no mesmo prédio, eles escolheram permanecer morar lá, né? E é uma escolha deles, eu honro essa escolha. A Carol brinca que a nossa cozinha hoje é maior que todo o apartamento dos meus pais, né? E ali é verdade, mas eu não consegui enxergar isso. Mas Jerônimo, beleza, eu entendi. Mas como que a gente vence uma crença limitante? Eu vou te falar 3 formas de você vencer uma crença limitante hoje que você possa ter, né? Vê, eu não estou falando de traumas de infância que você precisa de ajuda psicológica. Coach não é psicólogo, né? Beleza? Então se você é psicólogo, se você é coach, honre o limite das profissões, beleza? Então coach não é psicólogo. Então eu vou falar 3 formas. Uma é com quem você anda. Se você anda com pessoas que acreditam que tudo que existe é aquilo, que esse aqui realmente é o limite, o que ele vai te dizer é: pare de tentar crescer para parar de bater a sua cabeça. É isso que ele vai te dizer. Agora, se você encontra pessoas que aprenderam que existe algo além daquilo, ele não vai te dizer para de tentar crescer, ele vai te mostrar o caminho para crescer. Então é importante o grupo que você anda. Por isso que estar entre pessoas que já fizeram aquilo ou que já pararam de bater a cabeça onde você bate e acharam um lugar para olhar além é muito importante. Então estar num grupo que te mostra além, seja porque te bota no ombro, seja por qualquer razão. Outra coisa é a mentoria, né? Escolher pessoas que te fazem acreditar que você é muito maior do que você imagina, né? Você ter mentorias. E aí quando eu digo mentoria, não é só mentoria 1 a 1, não é só estar sentado comigo aqui tomando um café para no 1 a 1. Não é só isso que eu estou dizendo. Talvez você hoje não consiga pagar 1 hora de um mentor, nem sei se você quer que eu seja seu mentor, mas talvez você não consiga pagar 1 hora de um mentor, mas talvez você consiga estar num treinamento de alguém que te mostre que você é muito maior daquilo que você imagina, né? Você vai num WA comigo, por exemplo, passa 3 dias comigo lá num treinamento, nossa, a quantidade de pessoas que disparam porque entendem quem elas são, entendem que elas não têm aquele limite que diziam para ela, que ela pode dar um passo para o lado e levantar o quanto ela quiser, né, sem limites. Então quando eu falo mentoria, não é só a mentoria de sentar com uma pessoa que custa uma fortuna. Às vezes a mentoria está num treinamento que custa, sei lá, menos de uma pizza por mês. Entende a lógica que eu estou dizendo? Essa é a segunda forma. A terceira forma é através de um processo de coaching, por exemplo. Né? Você sentar com um coach que vai te ajudar a ter clareza. Coach formado por uma instituição séria, tá? Que não invade a área do psicólogo, que não fala em coisas mirabolantes. Coach técnico formado instituição séria. Então ele vai te ajudar, por exemplo, a ter clareza, a definir um caminho para você chegar onde você quer, a caminhar, a ter consistência para conquistar o que você quer de forma alinhada com quem você é. Não é passando por cima de quem você é alinhado com quem um coach criacional formado pelo IGT respeita seus valores para você alcançar o que você quer. Senão você vai chegar lá e vai ter sofrimento. Então eu te disse aí 3 formas de você ultrapassar suas crenças limitantes. Então a minha, respondendo a pergunta que me fizeram, qual foi a maior crença que eu me lembro de ter ultrapassado? A de acreditar que o limite que eu poderia chegar era comprar um apartamento. Se eu fosse muito bem sucedido, era comprar um apartamento no prédio dos meus pais. Hoje a minha cozinha é maior do que aquele apartamento que eu morava antigamente, só a cozinha, né? E isso só consegui porque alguém uma vez me fez ver que aquele limite que eu estava batendo não era o limite que eu poderia, que bastava eu fazer diferente para parar de bater naquele limite. Então não sei exatamente qual é a crença, eu não sei se esse vídeo faz sentido minimamente para você, né? Mas se fizer sentido, me deixa saber, curte esse vídeo, curte ele, me deixa um comentário, Jerônimo, cara, entendi o que é uma crença limitante agora, fez sentido para mim, todos nós temos em algumas áreas da nossa vida, entende? Coisas que me fazem ver o mundo de um jeito que me limita de ser tudo aquilo que eu poderia ser. Isso aqui é uma crença limitante. Já feito sentido para você? Curte esse vídeo. Se você ainda não assinou o canal ou não me segue, aproveita para fazer isso. O canal do IGT Coaching, para seguir a gente ou para assinar o nosso canal, para a gente continuar conversando sobre mais vídeos de desenvolvimento pessoal. Um abraço para você. Eu te vejo por aí ou no próximo vídeo. Um abraço e tchau.